Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas. Eu sou o pastor Wellington e todos os dias estou aqui 10 horas da manhã para trazer uma reflexão, a palavra do dia para abençoar a tua vida. Hoje, como vocês observam, eu não estou muito bem, minha garganta não está muito legal, com um pouco de alergia e está dificultando um pouco falar, mas vai dar para nós fazermos a nossa meditação, tirar uma lição aqui daquilo que Deus tem colocado para nossos corações. Irmãos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também, sempre que eu assistir um vídeo, deixa o seu like, tá bom, gente? Vamos aí ver a meditação, o que Deus tem para falar aos nossos corações. Mateus, capítulo 13, fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno ou aquele campo. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor fala que o reino de Deus é parecido com o tesouro escondido. Jesus, nesta parábola, nessa ilustração, ele está mostrando para nós o valor que tem o reino de Deus. Qual é o valor? Então, o reino de Deus não tem um valor exato, não tem como mensurar, mas ele pega e faz uma analogia para que nós venhamos entender o valor que tem o reino de Deus. E ele diz: o reino dos céus, o reino de Deus, as coisas de Deus, é semelhante ao tesouro que estava escondido num campo e um certo homem encontrou do nada. Estava passando por ali e de repente encontrou enterrado aquele tesouro. E ele ficou tão alegre, irmãos, com aquele tesouro que ele encontrou, que a Bíblia diz que ele pegou tudo que tinha, ele vendeu, pegou o dinheiro, fez uma proposta para o dono daquela propriedade e comprou a propriedade. E quando ele comprou, agora ele pôde pegar o tesouro e usufruir daquele tesouro. Meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor diz que aquele homem abriu mão de tudo para comprar aquele tesouro, ou na verdade comprar a terra em que estava o tesouro, a intenção do homem é voltado não para a propriedade em si, mas a visão do homem era tomar posse daquele tesouro. Aquele tesouro, se caso ele fizesse algum alarme, dissesse que tinha encontrado, o verdadeiro dono diria: não, você encontrou na minha propriedade o tesouro, então o tesouro é meu. Então aquele homem vendo e descobrindo aquele tesouro, ele fica calado, fica quietinho, e ele pega e ainda esconde mais ainda, e vende tudo que tem e chega para o dono e compra aquela propriedade. Então a palavra do Senhor, irmão, Jesus quer nos ensinar o que com isso? Ele quer nos ensinar que o reino de Deus é assim. Muitas vezes as pessoas encontram o reino de Deus por acaso, encontra Jesus. Vamos falar em Jesus. A pessoa encontra Jesus por acaso. A pessoa nem estava procurando as coisas de Deus, não estava buscando o reino do Senhor, mas do nada a pessoa acaba encontrando. E a pessoa fica tão alegre, com a preciosidade, com o valor que as coisas de Deus têm para si, ele fica tão feliz que ele considera o reino de Deus como se fosse um tesouro de valores inestimáveis. E ele agora faz o quê? Ele abre mão, ele vende, abre mão de algumas coisas, de alguns bens, para juntar dinheiro e comprar. Nessa visão que Jesus está nos ensinando, é que quando nós encontramos o reino de Deus, nós deparamos, achamos o reino de Deus, as coisas de Deus maravilhosas, antes que nós não tínhamos ainda conhecido, mas uma vez encontrando, a gente descobre o quanto é precioso as coisas de Deus, o quanto é valoroso. E quando a pessoa encontra, a pessoa faz o quê? A pessoa pega, abre mão de tudo que tem para ficar, para abraçar as coisas de Deus, o reino de Deus.
Meus amados irmãos, quando se fala em abrir mão, a Bíblia está falando, não é abrir mão da tua casa, do teu carro, não é abrir mão do seu negócio, não. É abrir mão daquelas coisas do mundo que muitas vezes te impede de você tomar posse do reino de Deus. Olha, quando você conhece Jesus, quando você conhece as coisas de Deus, você fica tão encantado, tão maravilhado com aquilo, que você considera aquilo como se fosse mais importante daquilo que você possuía antes, que eram as coisas do mundo. Então aí você faz o quê? Para você ficar com o que é mais importante, você vai abrir mão das coisas que o mundo te ofereceu e sempre você teve armazenado do teu lado. Então agora você vai abrir mão. Abrir mão de quê, pastor? Você vai abrir mão o quê? Se você tem amante, por causa do reino de Deus, das coisas de Deus, que você considera preciosa, você vai abrir mão da sua amante, você vai abrir mão da sua jogatina, você vai abrir mão do seu vício, seja lá o que for, qual é que seja o seu vício, você vai abrir mão, porque naquele momento você entendeu que as coisas de Deus, o reino de Deus, é muito mais precioso, né, do que aquelas coisas que você tinha. Então você agora abre mão para ficar com as coisas de Deus, com o reino de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando, meus amados irmãos. Então, irmãos, o que vai demonstrar que as coisas de Deus as coisas são mais preciosas do que as coisas do mundo, não é quando nós falamos: as coisas de Deus é maravilhosa, né? As coisas de Deus são boas, né? Não vale falar. São as nossas atitudes em relação àquilo que você tem dito que é precioso. Quando nós consideramos uma coisa preciosa, nós realmente abrimos mão daquilo que se tornou naquele momento de menos valor. O mundo, aquilo que o mundo tem nos dado, aparentemente, no início, a pessoa considera algo de valor. E a pessoa não abre mão, mas depois que a pessoa descobre algo de muito mais valor, que é o reino de Deus, que a pessoa entende, então a atitude dele é o quê? Ele não consegue conciliar as duas coisas. Ele não consegue manter as coisas do mundo, as coisas do pecado, com o reino de Deus. Ele tem que escolher, tem que opinar. Ou eu fico com o reino de Deus, com as coisas de Deus que são preciosas, ou eu fico com as coisas do mundo. Mas o que vai determinar essa questão da preciosidade, como eu já disse, não é falar, mas é quando você se comporta, quando você toma uma atitude, abandonando as coisas do mundo e ficando com as coisas de Deus. Quando a pessoa não consegue largar as coisas do mundo e quer as coisas de Deus, a pessoa está dizendo, em outras palavras, que tem o mesmo valor. Mas a gente não consegue, irmãos, permanecer na presença de Deus e permanecer fazendo as coisas do mundo, porque existe uma incompatibilidade muito grande, porque a Bíblia mesmo diz, irmãos, que não há comunhão das trevas com a luz. Ou nós escolhemos ficar com Jesus, com o reino dos céus, ou nós escolhemos ficar com as coisas do mundo, mas nós não podemos tentar conciliar. Não tem como conciliar, porque não há essa comunhão, como já disse, das trevas com a luz. Então, meus amados irmãos, se Jesus é um tesouro, se você descobriu o reino de Deus e achou que é mais importante, automaticamente você vai renunciar àquelas coisas do mundo, vai deixar para abraçar uma causa mais nobre e de maior valor. Então, irmãos, está aí a palavra de Deus. O reino de Deus é semelhante ao tesouro escondido que o homem encontrou. Não estava procurando. O homem encontrou e aí teve essa atitude de abrir mão para ficar com aquilo que é mais precioso, que é o reino de Deus. Irmãos, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Esta é a palavra do dia e você faça aí a sua reflexão e continua firme com a gente, tá bom? Não desista do nosso canal, continua orando comigo às 18 horas, a oração da meia-noite, continua firme com a gente. E para encerrar aqui, eu vou largar um vídeo abençoado para você. Não terminando aqui, você acessa logo esse vídeo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor
e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.